The Promised Neverland era um dos animes mais aguardados dessa temporada. Desde o mangá ele já vinha fazendo um grande sucesso, então a expectativa em cima dessa obra já era muito grande. E aí, será que ela conseguiu atingir as expectativas? Afinal de contas, The Promised Neverland é bom? Olá, eu sou o Wagner, esse é o canal Tragicômico e antes de começar o vídeo, antes de começar a análise, eu queria fazer uma pergunta. Por um acaso você já conhece o aplicativo Amino? Provavelmente já, porque eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, mas se você ainda não conhece, eu queria te convidar a conhecer e fazer parte da comunidade Amino de The Promised Neverland. Olha só que maravilha. A Amino é uma rede social destinada para o público otaku de forma geral, o público geek, tem comunidade de muitas coisas lá dentro, de vários animes, várias séries, filmes, muitas coisas que vocês com certeza podem gostar. E para fazer parte disso é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo e colocar lá na busca o nome da comunidade que você está procurando, no caso aqui The Promised Neverland, ou ainda mais fácil, você clica ali embaixo nos links da descrição do vídeo e quando você fizer parte dessa comunidade você vai encontrar outros fãs das séries que vocês gostam, vocês vão poder participar de quizzes e responder perguntas, tem também os chats para vocês trocarem uma ideia, tem diversos posts com diversas teorias, tem também enquetes e inclusive eu mesmo fiz a minha e gostaria de convidar vocês para votar nela e responder a minha pergunta, porque eu realmente estou com essa dúvida. Quem realmente é o personagem mais inteligente? Entra na comunidade, vem participar da enquete, eu conto muito com a sua presença e agora sim vamos para a análise do vídeo. Antes de mais nada, eu queria deixar você que ainda não assistiu o anime tranquilo quanto aos spoilers, porque eu vou começar fazendo uma análise mais geral, falando o que eu achei, dizendo se eu recomendo que você assista ou não, e aí depois eu vou começar a falar dando os spoilers, mas eu vou avisar. Então se você não assistiu o anime, assista só até esse ponto, depois você para e aí você decide se quer assistir ou não. É isso, então só pra deixar você tranquilo quanto aos spoilers, que pelo menos agora no começo não vai ter nenhum. A minha expectativa pra The Promised Neverland já tava muito alta, porque fazia tempo que eu ouvia falar sobre esse mangá, pessoal falando que ele era muito bom, comparando com Death Note e Shingeki no Kyojin, falando que era como se fosse uma mistura dos dois, então eu esperava uma trama inteligente, muito bem elaborada, muito bem amarrada, e mesmo com essa expectativa alta, o anime conseguiu me prender. Logo no primeiro episódio, ele já me ganhou, já me deixou interessado, já me deixou curioso, querendo saber o que acontecia. Ele consegue segurar muito bem esse clima de suspense ao longo dos 12 primeiros episódios, então você fica bem tenso o tempo inteiro, você fica realmente curioso para saber como que os personagens vão sair das situações que se apresentam. A direção é incrível, é de uma sensibilidade absurda, ela consegue te fazer mergulhar na trama, a trilha sonora sempre muito bem encaixada, a animação sempre muito bonita. Não é um anime que tem muita ação, mas mesmo assim você vê que tá sempre muito bem animado, a movimentação dos personagens, é tudo muito bonito no anime. Então eu diria que tecnicamente o anime é nota 10 e a história, enfim, o enredo, a trama, não deixa nem um pouco a desejar. Ela realmente me cativou, me ganhou. Eu vou correndo ler o mangá agora, eu acabei de terminar essa primeira temporada e eu vou ler o mangá porque eu tô muito curioso e eu não quero tomar spoilers da galera aí nos comentários do vídeo, então pra me prevenir, prefiro saber da história pelo mangá. Mas é só pra você ver como de fato eu fiquei interessado, como de fato o anime soube me prender. Ele faz você ficar querendo saber o que acontece. Acho muito difícil imaginar alguém assistindo The Promised Neverland e ficando, tipo, completamente alheio à história, assim, tipo, ah, tanto faz. É difícil, porque o anime faz você mergulhar na história e se envolver com aquilo. Então, se você ainda tá na dúvida se deve assistir o anime ou não, se você ainda não decidiu se vai começar, eu seriamente recomendo que você assista. São só 12 episódios, pelo menos nessa primeira temporada, e são muito bons. Eles vão passar, você não vai nem sentir, porque vai terminar o episódio e você já vai querer devorar o outro pra continuar sabendo o que acontece. Vale muito a pena, justificou completamente o hype. Na minha opinião, The Promised Neverland foi o melhor anime dessa temporada, e ele competiu aí com outros animes muito legais também, muito interessantes. Por isso, eu dou nota 10 pra essa primeira temporada, pra esses primeiros 12 episódios. Talvez tenha um ponto ou outro que mereça ali uma crítica, mas eu acho que nenhum tão relevante a ponto de fazer essa temporada perder pontos. E agora eu vou começar a justificar um pouco mais
mais essa minha nota, mas falando da trama, falando da história. Por isso, trarei spoilers e acredite em mim, você não vai querer tomar spoiler de The Promised Neverland. Então, se você não assistiu, eu recomendo realmente que você feche esse vídeo, vá assistir, depois de repente você confere o final da análise. É isso, tá avisado, a partir de agora vão ter spoilers, e os spoilers realmente muito pesados, até porque eu vou fazer umas teorias, aproveitar que eu ainda não li o mangá, né? Posso teorizar um pouquinho, fazer essa brincadeira, depois eu vejo o que eu acertei ou se eu passei muito longe. Vamos lá, o plot geral é incrível. Essa ideia de construir ali uma fazenda que cria pessoas para serem devoradas como se fossem gado é realmente fantástico, é um negócio que te pega muito de surpresa logo no primeiro episódio. Só por essa premissa o clima de tensão é evidente, ainda mais porque são crianças e eles estão tendo que lidar com adultos que são muito inteligentes, muito bem treinados e demônios. Então assim, o cenário dos protagonistas é extremamente caótico. Você fica o tempo todo pensando, mano, como é que eles vão sair dessa situação? Por mais brilhantes que eles sejam, a dificuldade que foi construída ali ao redor, essa primeira temporada ela é basicamente isso, né? Construindo várias dificuldades para as crianças, para no último episódio ter a grande virada, ter o grande plot twist mesmo. O último episódio é maravilhoso. The Promised Neverland, ele tem mais ou menos aquela condução que faz com que o último episódio seja decisivo, seja determinante para definir se vai ser uma boa temporada ou não, um bom anime ou não. Ele tem um ritmo que pode ser até considerado meio arrastado em determinados momentos, porque toda a preparação é para fazer o clímax ficar pro final. O grande ápice da trama é no episódio 12, e se fosse um desfecho fraco, toda a construção anterior meio que seria jogada no lixo, porque, cara, você teve ali toda a construção e aí foi isso? Essa foi a resolução? Mas não, eles conseguem surpreender, conseguem amarrar muito bem tudo que foi apresentado pra gente ao longo da temporada, e é praticamente impossível você antever todo o plano das crianças, até porque o próprio anime é muito competente em te guiar pro caminho errado, pra direção errada, digamos assim, né? Como, por exemplo, naquele caso da ponte, em que o Norman, ele vê que tem um abismo separando a fazenda do outro lado para onde eles têm que fugir, só que existe uma passagem com uma ponte que é o único lugar por onde eles conseguiriam atravessar, e aí você meio que começa a pensar, bom, deve ser isso então, porque realmente aquele penhasco é gigantesco. Eu até pensei em algumas alternativas quando eu vi aquilo lá, eu pensei, bom, eles vão ter que dar um jeito de atravessar isso. Comecei a viajar, só que ainda assim a resolução foi diferente do que eu tinha pensado. Em determinado momento, no meio da temporada, eu comecei a achar que os planos não estavam tão engenhosos. Eu comecei a pensar, poxa, as crianças estão meio devagar, assim, o plano delas não tá tão incrível, não tá tendo coisas tão mirabolantes, tão geniais, que a gente pudesse, por exemplo, comparar com Death Note, né? Aquela coisa de gato e rato, com o Light e o L, um tentando encontrar o outro, e realmente os planos estavam muito legais. Eu tava achando aquém disso. Eu fiquei pensando, não tá tão assim, tão inteligente, digamos, quanto Death Note foi. Não que isso seja um grande demérito, porque Death Note realmente tem algumas coisas muito inteligentes na trama, principalmente na primeira parte do anime. Mas ali pelo meio da temporada de The Promised Neverland, eu tava esperando um pouco mais. Eu achei que não tava sendo tudo aquilo que o hype tava prometendo, mas eu continuei interessado, como eu falei na primeira parte da análise. Eu ainda tava curioso e eu tava percebendo que eles estavam deixando tudo para ser concluído de fato só nos últimos episódios, então que provavelmente era ali que a magia iria acontecer, e ela aconteceu, então por isso eu fiquei muito satisfeito. O plano que se desenhou no episódio final foi muito legal, e eles ainda guardaram a meio que redenção da Isabela. Não é de fato uma redenção, mas teve todo aquele plot twist ali envolvendo a história da personagem e principalmente o fato dela ser a mãe do Ray. Aquilo foi muito legal e novamente só enfatiza como o diretor do anime se saiu bem. Cara, aquela cena toda, a construção dela foi de uma sensibilidade absurda. A forma como eles passaram aquilo com a música que estava sendo cantarolada e tal, foi tudo muito bem dirigido, muito bonito. Foi aquele tipo de cena que você vai juntando as peças aos pouquinhos, e aí quando ela vai perto de te entregar tudo, você meio que já sacou e aí a sua cabeça explode. Foi muito legal, pelo menos assim, pra mim funcionou tudo muito bem, a temporada terminou excelente e de fato eu tenho que ir daqui pro mangá pra não tomar spoilers de vocês, porque eu não quero ter a minha experiência estragada, né? Eu sei que a maioria não dá spoiler, ou quando dá spoiler coloca um aviso, porque eu tenho sempre falado isso nos vídeos e quase todo mundo respeita, mas sempre tem um ou outro que pode cair de paraquedas no vídeo e que coloca lá alguma mensagem que eu não vou querer ler. E agora, antes de finalizar, eu queria só fazer algumas teorias que eu pensei rapidamente, que eu sei que vocês gostam de ver mais ou menos por que direção eu tô imaginando
que a história vai ir antes que eu leia um mangá, e aí eu já vou saber de fato o que acontece, se é que já aconteceu. Primeira coisa, eu acho que o Norman não morreu, porque não mostrou de fato ele morrendo, ele só chegou até o portão e a gente não viu o corpo dele nem nada do tipo. Então esse geralmente é o tipo de cena construída pra deixar um gancho que você pode usar como plot twist no futuro. O Norman deve retornar, de repente quando as crianças já estiverem mais velhas, ele aparece lá quando você mal lembrar que tinha um Norman lá no começo, ele aparece muito badass, sendo um personagem importante. Senti mesmo que deixaram um gancho pro retorno dele, porque não pode ser só coincidência que ele não apareceu morrendo, né? Inclusive, a última cena dele é com uma expressão de surpresa e ele já estava esperando encontrar lá a sua morte. Então, se ele se surpreendeu, deve ter sido porque foi algo que ele não esperava, né? Obviamente. Se eu não me engano, ele até estava entrando numa outra salinha à esquerda. Então, eu acho que eles planejaram outro destino pro Norman. E uma coisa que eu pensei vendo o último episódio é que talvez eles também salvem alguns garotos, porque o esperma que eles utilizam para fecundar as mulheres, né, as mamães, e continuar criando ali os seus gados, né, os seus alimentos, deve sair de algum lugar. Então eles precisam de homens também, provavelmente, para ser esse banco de esperma ou algo do tipo. E faria sentido que se fosse o Norman, porque tem toda a questão da genética, né? Eles devem separar os que são mais inteligentes, porque claramente está associado à qualidade da carne. Então os mais inteligentes devem ter uma genética melhor para passar adiante, e acontece algo parecido com os touros de fato, que são premiados, que são super caros, porque eles têm uma genética melhor e eles são utilizados para procriar. E eu acho que na verdade essa foi a principal teoria que eu criei depois que terminou essa temporada, porque a gente viu lá, né, que eles obviamente precisavam das mulheres para engravidar ainda e continuar criando os bebês, então naturalmente eles também devem precisar de homens, e eu pensei que esse poderia ser o Norman, seria um jeito dele ter saído vivo de lá, pode ter sido algo diferente também, não sei. E no mais eu só fico realmente com muitas dúvidas na cabeça, né? Será que a gente vai ver os personagens crescendo como se fosse um The Promised Neverland Shippuden? A gente já sabe que está nos planos da Emma voltar em pelo menos 2 anos para conseguir resgatar as crianças que continuaram lá dentro do orfanato. E na verdade eles não escaparam realmente, eles só conseguiram passar daquele abismo, mas eles ainda estão ali dentro da floresta e a gente não sabe o que tem no mundo exterior, não faz a menor ideia como é que tá o mundo lá fora, o quão caótico está, como as pessoas estão vivendo, para onde que eles vão agora. Tem todo aquele lance das corujinhas nos livros com código Morse que não foi muito explorado nessa primeira temporada. Imagino que isso vai ser muito relevante daqui pra frente, porque eles devem conseguir encontrar um abrigo utilizando aquilo e meio que formar uma resistência de humanos do lado de fora ou algo assim. E essa é mais ou menos a direção que eu imagino que o anime vai começar a trilhar daqui pra frente, mas não sei. São apenas teorias, ao menos por enquanto. Se você também tem as suas teorias, deixa ali embaixo nos comentários. E não deem spoilers sem um grande aviso antes. E mais importante também, não queiram ser os espertões e contem toda a história do mangá fingindo que é uma teoria, porque isso é muito feio. Eu vou ler o mangá também, então agora eu vou saber. E se você fizer isso, eu vou apagar o comentário e de repente até te bloquear aqui do canal para você não fazer essa gracinha em outros vídeos aí e séries que eu estou analisando. Então fica esperto, não dá spoiler sem deixar um grande aviso, beleza? Não estraga a experiência das outras pessoas. The Promised Neverland é um anime que, se você dá spoilers, realmente estraga bastante, então seja uma pessoa legal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha se divertido. Deixa o like se você gostou, compartilha com seus amigos que também gostam de anime. Seu amigo tá com dúvida se ele assiste ou não, de repente esse vídeo pode acabar incentivando ele a assistir. E também é importante você compartilhar para mostrar que ainda vale a pena fazer review de anime nesse canal, porque vocês ficam cobrando mais vídeo de anime, mas tem que ter acesso também, tem que ter visualização, porque senão eu tô gravando vídeo aqui e não chega nem para 10% do meu número de inscritos aqui no canal, acaba não compensando muito. Então, por favor, conto com o seu apoio, conto com a sua força para fazer esse vídeo um pouco melhor aí. Espero que vocês tenham gostado da análise. Deixe nos comentários também se você gostou da análise, seu feedback sobre o vídeo é importante. É isso, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Hoje eu correrei.